Ei, gente! Bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. O programa de hoje tá assim, ó, imperdível. Você não pode deixar de ficar comigo até o final. Nós temos, assim, tanta coisa para compartilhar e para te encher de força, de fé e de determinação de permanecer apesar das circunstâncias. A roda de conversa de hoje tá imperdível. Então vem comigo que tá muito, muito bom. Olha só, como eu disse, hoje o programa tá sensacional. Tá cheio de força, de vigor e de coragem. A gente quer te encorajar, sabe assim? Te munir de força mesmo para que você permaneça apesar das circunstâncias. O tema de hoje, já vou dar o spoiler antes de chamar a roda de conversa, é doutrinação? Não. Então, com isso eu já vou chamar o texto e vamos refletir? É rapidinho, olha. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Vou ler de novo. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nada mais, nada menos do que Martin Luther King disse essa frase. Gente, temos vivido tempos obscuros, tempos difíceis, polarizados, polêmicos, onde se você respirar, você já tem que pedir desculpa porque você respirou. Desculpa, porque eu respirei, não, mas tudo bem, nada contra quem não respira. Vocês viram um vídeo desse por aí esses dias. Eu adorei, porque tá muito desse jeito mesmo. Algumas pessoas têm dito que tá até chato, né? Se você fala alguma coisa, já tem que se desculpar por aquilo que você falou. Bom, e existe uma outra frase também muito interessante que fala o seguinte: eu posso não concordar com nada do que você disser, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer. Então, não é porque eu não partilho do mesmo pensamento que eu não vou te ouvir ou que eu vou cortar relações com você, porque você pensa diferente de mim, não é verdade? A nossa roda de conversa hoje está quente, eu já vou chamar para a gente desfrutar desse tempo com as nossas convidadas. Bom, voltamos! Estou aqui já com as minhas convidadas que eu realmente admiro como pessoas, por tudo que elas são e por tudo que elas representam. Aqui do meu lado, Miriam Chaves, queridíssima, bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui, Priscila. Obrigada pelo convite. Prazer é meu, viu? Tem muito a acrescentar na nossa vida. E Duda, uma menina linda, mais forte. Não se enganem com essa carinha aí. Essa daí, minha filha, é das minhas. Obrigada pela presença, Duda. Imagina, eu que agradeço a Miriam, a Priscila, o pessoal que está acompanhando a gente. Muito Bom obrigada. demais, nós vamos conversar bastante aqui hoje. Olha só, as redes sociais da Miriam e da Duda já estão aparecendo para vocês aí. Pode seguir, porque são pessoas, assim, que têm o que acrescentar, né? A gente segue tanta gente que, sabe assim, não fala nada, não traz nada para nossa vida. Às vezes a gente tem que fazer umas limpas no nosso Instagram com frequência aí para a gente poder realmente renovar, inclusive renovar a nossa mente, né? Aquilo que a gente se alimenta. Ô, gente, essa frase que eu falei aqui, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nunca foi tão verdade quanto em tempos como esse, né? É. E a gente, como cristãos, a gente precisa ponderar isso daí. Porque o nosso chamado é realmente não se calar em meio às questões que são contrárias ao padrão bíblico. Sim. Então, eu tô doida para ouvir a história da Duda. Eu só sei que ela foi expulsa da escola. Eu tô muito curiosa para saber. Mas antes de ouvir a Duda, é importante a gente ponderar isso. Claro. Porque como cristãs e como cristãos que nos ouvem, né, e estão participando e assistindo, a gente às vezes tem aquela questão da política da boa vizinhança. Uhum. A gente não quer se envolver, a gente não se posiciona mediante as circunstâncias contrárias, que às vezes a gente não concorda, a gente sabe que é errado, mas a gente prefere a paz mundial, né, que não venha problema para cima da gente, do que a gente se posicionar e falar a verdade. Então, essa frase do Martin Luther King, ela é uma verdade para hoje e a gente precisa viver ela.
Muito, muito. E manter a política da boa vizinhança não foi seu caso, não, né, Duda? Não, eu não quis muito, não. Na verdade, inclusive no ambiente escolar, né, a gente fala doutrina, e das universidades, é um absurdo, inacreditável o que vem sendo pregado, o que vem sendo ensinado. E é uma questão, não é nem só de ser ensinado, né? É uma imposição que eles colocam. Então, assim, igual a gente está comentando sobre isso, eu acho que é extremamente importante, porque... E essas ideias, essas ideologias são colocadas com tanta imposição hoje porque a gente ficou quieto por muitos anos, né? Isso. Então, por muito tempo a gente ouvia, porque fulano tá falando isso, deixa fulano falar, né? Isso aí é... Ou igual a gente tá falando da política da boa vizinhança, não vou me meter não, porque aí vai dar uma briga, aí vai dar uma discussão. A gente é cristão, tem que ser pacífico, né? Passivo, essas coisas, não entende a diferença dessas coisas. E é por isso que tá tudo tão polarizado. As coisas estão tão absurdas, igual você falou. Desculpa por eu respirar. Por isso que tá assim, porque a gente ficou quieto. Ficamos calados por muito tempo. E eles tomaram espaço em todas as coisas. Sim. Gente, e assim, é uma cultura da massificação de pensamento, né? Existe uma cultura que quer massificar os pensamentos, né? Quer realmente, essa palavra do título do programa de hoje, doutrinar as pessoas. Dizer que todo mundo... Aquele é o pensamento que tem que ser... que é o aceitável, que é o politicamente correto e que é o melhor a se ter. E existe uma doutrinação que começa lá na escola. Começa quando os meninos têm 3, 4 anos e estoura nessa fase que a Duda viveu. Ali no final do ensino fundamental 2 e início do ensino médio. Ali estoura, né? Porque aí é o lugar ali que você é massacrado por pensar diferente. Porque enquanto você é criança, na primeira infância... Tá tudo bem, assim, ainda tá tudo ok. Depois é uma massificação, né, que a gente vivencia. E aí, como é que a gente faz para não ser massacrado? É falando e aí, o que mais? Se posicionando? É interessante que a gente vive num tempo da pós-modernidade, né, Priscila? Sim. A pós-modernidade é aquela questão que tudo é relativo e que a sua verdade pode ser a sua verdade e a minha verdade pode ser a minha verdade. Sim. E aí a gente pode conviver se você respeita a minha e se eu respeito a sua. É isso que o mundo lá fora diz. A cultura desse mundo vai falar isso. Mas o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2? Não vos conformeis com este século. Não se conformar é fazer o quê? Você não entrar dentro do molde. Eu sempre falo desse versículo, eu sempre lembro dos meus filhos brincando de massinha. A gente compra o molde, aí você pega a quantidade de massinha, você vai tentar, com aquela quantidade ali, você vai tentar encaixar ali dentro, mas não encaixa, porque não é a forma certa para aquela quantidade. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso para você não se conformar com esse século, é para você não se amoldar, é para você não se sentir à vontade demais, não é para você se sentir familiarizado demais, né, com a cultura desse século. Ele vai falar o quê também? Para você se transformar, né, com a renovação da sua mente. Então, quando o apóstolo Paulo traz essa realidade para a gente precisa se questionar. Será que no ambiente em que eu estou inserido, seja na família, na vizinhança, na universidade, no meu trabalho, as pessoas, elas respeitam aquilo que eu carrego, a verdade que eu carrego, o padrão bíblico que eu carrego? Porque se você não coloca isso como um respeito, claro que a gente não vai chegar falando, isso é pecado, você vai para o inferno. É claro que Jesus nos ensina a nos posicionar com amor. Mas se a gente não se posiciona, a gente vai entrar na massificação, como você acabou de dizer aqui. A gente vai se amoldar. E é um perigo muito grande também, é a questão do sofisma, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso. Que a gente não se amolda a esse padrão, mas para a gente desfazer esses nossos sofismas. O que é o sofisma? É aquela verdade, aquela mentira que tem cara de verdade. Então, hoje, a gente está envolvido tanto nessas questões sociais que a gente não tem, primeiro ponto, não tem conhecido a Bíblia. A gente não lê Bíblia, a gente não tem preguiça de ter devocional, aquele tempo ali de debruçar na palavra e conhecer o padrão bíblico. E a gente acha que tudo que é falado, tudo que é pregado, inclusive dentro de igreja também, não é só fora da igreja, não. Sim. Muitas inverdades são pregadas e a gente recebe aquilo como verdade porque a gente não tem a verdade da palavra. Né? Como nossa pessoal, né? Uma experiência pessoal. Ô, Duda, e assim, é tão verdade isso que nas escolas a doutrinação, ela é um fato, né? E é difícil para vocês que estão nessa idade escolar
discernir o que é doutrinação ou não. Porque o professor, ele está num lugar de autoridade, certo? Então, enquanto alunos, principalmente nessa fase que vocês estão, da adolescência, da pré-adolescência, vocês têm ele como uma referência. O professor de filosofia, de sociologia, é o mais gente boa de todos, é o de escolher, entendeu? Como se preparar para poder ver essas coisas que vêm dessa forma, tão de escolher? Então, na verdade, eu acho que a gente vive, que a Miriam falou sobre essa questão, primeira coisa de Bíblia, né? Vem sendo pregado um evangelho liberal, pode tudo, porque Jesus me aceita como eu sou e dane-se o resto, não interessa o que essa questão, né, de arrepender-vos. Jesus falava, ele não saía por aí falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, ele falava arrependei-vos. Sim. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. E a segunda coisa é que você comentou sobre que muitas vezes é imperceptível, né? É que quando você... Hoje em dia é muito costume você aceitar as coisas muito fáceis. Então, você não se questiona de mais nada, você não procurou saber informação nenhuma. Hoje em dia, você lê uma notícia em qualquer perfil, que você nem viu qual é o perfil, você já sai compartilhando, já achando que é aquilo. sim. Não quer saber o resto da matéria, você só lê a manchete. Então, é de se questionar, de criticar tudo aquilo que você está vendo, ouvindo. Então, o professor disse tal coisa, tá, peraí. Senta aqui, eu não comecei a me posicionar sem ter conhecimento nenhum. Eu chegava em casa e falava assim, olha, ele falou isso, vamos entender, peraí, isso aqui não fez sentido. Então, é entender, buscar informação daquilo que ele disse mesmo. Então, talvez você ficou na dúvida, tipo assim, não percebi. E, ultimamente, pelo menos das coisas que eu recebo, nem tá tão imperceptível assim, não. Tá na cara, né? Tá na cara as ideologias que são impostas mesmo por eles. Sim. Ô, Miriam, você tem 2 meninos lindos. Como que você vê, assim, o desafio de preparar esses meninos para esse ambiente? Priscila, a primeira coisa é o discipulado, dentro de casa. Se eu não discipular os meus filhos, lá fora vai. A televisão vai, a internet vai, os professores irão com toda certeza, e até chegar na universidade, que aí acaba de entornar o caldo, né, que a gente fala. Então, primeiro, o que a gente faz de errado? A gente terceiriza essa educação, a gente terceiriza para a igreja, acha que uma vez na semana, aquele tempinho que tem ali na salinha do Kids, acha que está suficiente para ministrar na vida do seu filho. Aí a gente terceiriza, coloca na escola cristã, acho que colocando na escola cristã, né, os padrões ali e tudo, a moral está sendo pregada e pronto. E aí você, às vezes, é uma bênção para os de fora, você abençoa todo mundo de fora, mas dos dentro da sua casa você não cuida. Então, primeiro ponto que a gente precisa voltar. A pandemia veio nos ensinar isso e a gente ainda não aprendeu. A gente precisa voltar para dentro de casa. Discipular os filhos, discipular. Porque se o meu filho, Duda falou uma coisa aqui maravilhosa, questionar. Se eu não ensinar o meu filho a questionar, eu lembrei, enquanto a Duda falava, quando o Lucas escreveu em Atos do povo de Bereia. Porque Paulo estava lá pregando para esse povo e eles foram chamados de nobres. Por quê? Porque eles olhavam o que Paulo estava falando, conferia nas escrituras se realmente aquilo que Paulo estava falando era uma realidade. Verdade. Então, eles foram considerados homens nobres. Não porque eles tinham sangue nobre, né, real, que tinham parentes que eram da realeza, não, sim, porque eles questionavam. E a gente perdeu essa questão. John Stott vai dizer, tem até um livro sobre isso, né? Crer também é pensar. Então, às vezes, a gente entra dentro dessa bolha achando que, não, Deus vai ajudar. Não, eu sou crente, sou cristã, meus filhos vão ser uma bênção. Mas nós estamos inseridos dentro de um sistema corrupto, caído, pecaminoso. Sim. E se eu não entrar, né, com violência, entenda a palavra, né, com intencionalidade, né, chegando mesmo, discipulando os meus filhos e outra... vendo o que meus filhos estão aprendendo na escola. Pegando o livro, acompanhando de perto. Deixa eu ver o que é isso aqui que está acontecendo. O que é isso que está ensinando. O livro de literatura que os professores estão mandando para fazer uma prova na semana seguinte. Sim. Filho, o que fala do livro? O que está acontecendo aí? Você acha que isso aí é interessante? É da palavra de Deus? Concorda com o que você acabou de ler? Não, mãe, tem isso aqui. Então, por que você acha que não é certo? Então, você faz o menino pensar. Questionar, fazer pensar, exatamente. Né? O que está faltando hoje dentro das casas são os pais voltar para casa.
Hoje em dia, pai e mãe não perguntam com quem você está conversando. Eu brinco muito falando que a minha mãe era mãe chata. Ela é mãe chata. Com quem você está conversando? Mas o que você está conversando? Que Mas maravilha por que que ela você foi tá chata. conversando Que agora? maravilha. Sim. Então, assim, o que ela, eu lembro que ela sempre perguntava o que esse professor falou hoje, sabe? Tão despretensiosamente. Exatamente. Então, assim, e aí eu nem, sem perceber, falava. Ela falava, peraí. Ah, entendi. Igual você falou, talvez não é impor nada diferente para eles, mas ensinar, fazer ele a pensar, falar, mas isso aqui faz sentido com o que a gente aprendeu? Igual você falou, de discipular, de um devocional da Bíblia, da palavra, isso faz sentido? Isso tem alguma coerência? Não, então, não é só, igual ela colocou, de terceirizar, é exatamente isso. Infelizmente, a gente vive num ambiente que os pais, geralmente os dois pais trabalham, geralmente tem mais de um filho, geralmente chega cansado, então sai de manhã todo mundo cedo, às vezes o menino fica na escola o dia inteiro, aí volta, tá todo mundo meio cansado, talvez às vezes come alguma coisa, aí o marido vai dormir e tal. E aí? Mas e como é que foi o seu dia? O que você ouviu hoje do seu colega? O que ele falou, sabe? Sim. Então pergunta pro seu filho o que ele tá ouvindo, o que ele tá vendo, tenha curiosidade de ler aquilo que foi colocado pela escola. Já teve curiosidade de assistir um desenho que você coloca pra ele? Sim. Ou não, você simplesmente solta na mão dele e não interessa o que aquilo tá influenciando? Ô, Duda, você consegue falar pra gente rapidinho o que aconteceu com você na escola atualmente? Foi assim, eu tô no primeiro ano do ensino médio, né? E eu sempre gostei muito de filosofia, e aí foi minha primeira aula de filosofia. Aí eu fiquei super animada e tal. Aí o professor começou, ele, inclusive eu expliquei isso, fez uma metodologia de uma aula todinha pro ponto que ele queria chegar, que era sobre como é que os cristãos são hipócritas, né? Que falam sobre a prática homossexual, mas usam roupa e comem carne de porco. Eu, calma aí. Pera. Eu levantei a mão. Falei, então. Aí eu expliquei pra ele mais ou menos o que era e ele me cortou. E eu sempre publiquei esses assuntos no meu Instagram. Sempre tive essa liberdade. E aí eu cheguei em casa, falei, pronto, vou fazer. Até brinquei com a minha mãe. Falei, hoje eu vou falar um tantão. Porque eu expliquei a aula inteirinha pra mostrar como é que ele não chegou de cara e falou isso. A aula dele, aquele negócio, ele era o professor mais legal, todo mundo ama ele, muito super divertido. Eu ri a aula inteira até ele falar isso. Super bacana. Para no final ele soltar essa, porque a construção da aula inteirinha era para chegar nesse ponto. Nesse ponto. E o início da aula, Tava enfim. tudo ok. Exato. Apareci no Instagram, expliquei tudo isso. Eu falei, gente, ele fez a gente fazer isso aqui, com essa ideia aqui, tal. Expliquei tudo e postei no Instagram. No outro dia, um colega meu chegou e falou assim, Duda, de outra sala, minha sala te odeia. Meu Deus. Aí eu falei, tá, né? Não tem muito o que falar sobre isso, não. Não, mas não é tipo, não gosta, é tipo, te odeio, eles falam de você a manhã inteira. Eu vi que depois, que nesses stories, por algum motivo, a movimentação aumentou muito. Então, meio que a escola inteira descobriu o Instagram. E aí, depois desse que eu conversei com ele, veio uma menina perguntando sobre meu posicionamento sobre algo. Aí juntou todo mundo ao redor, assim, eu e ela conversando, né? Aí no final gritaram várias coisas e aí eu lembro de eu passando nos corredores e o pessoal me ofendendo, tipo assim, você é machista por causa da Bíblia, não sei o quê, a crente, tal, racista e não sei o quê. E xingando mesmo, e eu recebi várias ameaças, tanto no Instagram e quanto lá, entendeu? O pessoal olhava com cara de nojo mesmo, não é um ambiente fácil. Eu brinco que é muito inacreditável, era coisa de filme, se contar assim, você não acredita como é que era. E, inclusive, essa questão de se posicionar, é preciso uma coragem muito grande e saber aquele que chamou você. Então, se fosse pela Duda, talvez eu não teria falado nada ali. Sim. Mas eu entendia quem era por mim ali. Aquilo ali era uma coisa muito maior, sabe? E depois eu recebi relatos de alguns alunos que falaram, Duda, na hora eu até não falei nada, não concordei, mas depois eu pensei sobre o que você falou e fez sentido. Então, a semente foi plantada. Claro. Eu me posicionei e alguns ali dentro pensaram e falaram, peraí, calma, faz sentido, não Alguns tô sozinha. questionaram. Alguns questionaram, né? Exato. Ô, Miriam, e nessa falta hoje que a gente tem de referenciais, onde a artista brasileira mais tocada no mundo prega uma depravação sem limites, esses referenciais que são levantados pela nossa sociedade, como que é a consequência disso na vida das crianças, adolescentes a longo, médio e curto prazo, de uma forma geral? Qual a consequência disso para uma sociedade que tem referenciais tão depravados como esse? E é de chorar, né, Priscila? Muito, assim, na hora que você olha e fala assim, não, gente, não. Isso não é o Brasil, não. Isso não representa, isso não me representa. Isso representa nenhuma das mulheres que eu conheço do meu círculo de amizades.
E não é só esse exemplo que você deu. Há pouco tempo a gente viu uma empresa de fast food com uma propaganda com criança achando normal questões homoafetivas, né? Então, você percebe que a mídia, ela tem um poder gigante de entrar dentro da sua... Por isso que eu falo, se você não discipular os seus filhos, outra coisa, outra pessoa vai fazer isso por você. E se você não ensinar o questionamento, elas vão entrar nessa onda, né, do mundanismo, da cultura, dessa pós-modernidade, e o caráter ele vai sendo moldado com isso. Então, eu fiquei observando, ouvindo a Duda falar, o meu filho, há poucos dias, chegou chorando em casa, dizendo, 11 anos, dizendo assim, mãe, eu estou muito triste, porque os meus colegas estavam dançando lá um negócio do TikTok. E eu não deixo meu filho assistir o TikTok. Eles nem Instagram ele tem. Graças a Deus. E aí, TikTok, essas coisas lá em casa é proibido. E aí eu fui e ele falou, eles falaram assim, vem aqui, Samuel, para você... Você não sabe essa coreografia, Samuel? E ele, não sei. E começaram a debochar dele, falando que ele era antiquado, bobo e tal. E aí eu tive que me posicionar, dizendo para ele assim, ou você se posiciona como um menino, como Samuel da Bíblia, criança que ouvia Deus, e ele foi usado por Deus até para repreender, falar a palavra de Deus para Eli, ou seja, para uma geração, ou você vai entrar na onda dos seus colegas para ganhar a amizade deles. O que você prefere? Então, a gente tem que pegar, eles estão pegando pesado, Priscila, na mídia, em todos os lugares, né? E nós precisamos fazer isso também. É uma contraforça. E infelizmente, o mal tem vencido essa batalha, entrado na nossa casa, feito os nossos filhos terem atitudes e pensar. Outro dia eu vi um negócio no Instagram, os meninos, não sei se era da China, fazendo na escola uns negócios assim, sincronizados com a bola. Não sei se vocês viram. Ah, eu vi. Aí depois mostra assim, o que o Brasil ensina. Aí as meninas lá embaixo rebolando, tudo funk. E é uma realidade, né? E é engraçado porque o mundo não brinca de ser mundo, mas tem muito cristão que está brincando de ser cristão. Tá achando que é brincadeira, tá achando que essa guerra, ela é só... Não, essa guerra é principalmente espiritual. Igual você comentou sobre discipular. Será que você, essa questão de terceirizar a educação do seu filho, será que você já conversou com a sua menina de 12 anos sobre sexualidade? Uau, isso é forte, Porque hein? Provavelmente ela já até ouviu, mas será que ela ouviu o que você acredita que é de princípio e valor? Igual você falou, se você não fizer isso, alguém vai fazer, e você vai ter... Qual garantia de que essa pessoa vai fazer aquilo que você acredita que é o certo? Se você não implantar isso agora, as crianças e os adolescentes estão ouvindo sobre homossexualidade, sobre relação sexual de uma forma absurda, livremente, em contextos que nem é para entrar, em idade que não é para ouvir isso. Cada vez mais anda sexualizando as crianças e adolescentes. Inclusive, teve um vídeo que eu vi que aí mostra, né, como é que, tipo, dos anos 2000 até pra cá, quando a gente viu uma criancinha dançando funk, que legalzinho, bonitinho, pequenininha. Talvez a gente não entenda a influência que aquilo ali tem, mas desde sempre foi colocando um padrão imoral, igual você comentou sobre a cantora, um país que tem aquilo ali como referência de mulher. O que o pessoal lá fora deve pensar das mulheres brasileiras? Porque aquilo ali não representa a gente aqui, acredito que muitas pessoas. É um absurdo, não é cultura nenhuma, não acrescenta agrega, em nada. né? Exatamente. E, gente, assim, é guerra, tá? É guerra, tá travada. Desde que a gente caiu no Éden, é guerra. E só deixará de ser guerra naquele grande dia em que eu e você ouviremos a trombeta no céu soar e subiremos com ele. Até lá, meu irmão, é guerra, é todo dia, entendeu? E se a gente não se posicionar e guardar os nossos, a nossa casa, a nossa família, e inserir os princípios todo dia, nós vamos perder a batalha. Mas nós estamos aqui hoje para encher você de coragem, que a vitória já foi garantida na cruz. Então, agora o que falta é posicionamento. Posicionamento. E você falou uma coisa interessante, que nós estamos numa sociedade em que não tem referência para esses jovens e adolescentes. Então, a gente tem que ser. Sim. A gente tem que se levantar. Olha essa menina, olha a idade dela. Eu quero que ela seja amiga do meu filho. Eu vou pegar o Instagram. O meu ainda não tem idade, mas assim, quem sabe um dia vai ser amiga, vai andar com meu filho. Porque no dia que o meu filho souber responder um professor do jeito que ela fez, meu Deus, parabéns para a mãe dela que está aqui ouvindo também. Para os pais, para a família que educa. Glória a Deus, é isso que as pessoas têm. Um professor ouviu uma menina de 15, 14 anos
se posicionando respeitosa firmemente, e firme, né? né, com educação, com sabedoria, com inteligência e graça, porque Deus dá graça na hora, Priscila. Dá, É sem verdade. dúvida. Você Uau. sentiu essa graça, Duda? Não, eu lembro que eu falei com a minha mãe, porque, gente, isso já aconteceu algumas vezes de eu me posicionar. Os professores já têm já sabe, a Duda não pode mexer muito com ela. Mas, e eu lembro que nesse momento, porque era tão grande, tipo, nunca tinha sentido o que eu senti. Eu levantei, eu tava tremendo, eu falei, tipo, é muito Deus aqui agora, entendeu? Nem eu. Então, assim, essa questão que você colocou mesmo sobre nos posicionarmos é entender que não vai. É sobre a minha família, é sobre aqueles que você ama, é sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre a sua mãe. O que será que eles estão levando? Será que. E o problema tá aí, porque enquanto, igual a gente comentou no início, enquanto eles tomavam os espaços, as escolas, as universidades, a televisão, a mídia, o TikTok, o Instagram, a gente estava aqui. Tá, e aí? Pacato, né? Exatamente, a gente não falou nada, não nos posicionamos com nada. Então, a gente precisa entender que é muito além de achar que é uma ideologia, ou um vídeo, ou um programa. Você tem que entender que o seu filho, as coisas que você escuta, influenciam totalmente você, Com sabe? certeza. Todas as coisas que você vai alimentando a sua alma, com o que você está alimentando ela? Será que aquilo edifica verdadeiramente? Olha, gente, é isso aí. Eu nem preciso falar mais nada no programa de hoje. Estamos caminhando para o final e eu só posso dizer para você, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente. E é isso, é sobre ser valente, é sobre permanecer. O nosso reino não está aqui. A nossa casa, o nosso lar não é esse. Os nossos pés, às vezes, estão firmados demais aqui. Por isso a gente tem dificuldade de ser forte, valente, corajoso. A gente tem medo de perder. Mas quem já se entregou na cruz já perdeu tudo. O resto que vier é lucro. Queridas, muito obrigada por esse papo. Foi uma delícia. Tem que conversar mais sobre isso. Já Com passou, certeza. assustei. Me deixa um minuto, Priscila, termina. Obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando e usando vocês nas áreas estratégicas quando vocês estão implantadas. Que vocês sejam arautos e referenciais do reino de Deus aqui. Amém. Foi um prazer. Obrigada mesmo. E é isso aí. É para você levantar desse sofá e ser valente. Vai para cima. Deus é com você. Um beijo, segue a gente nas redes sociais aqui, fica por dentro de tudo. Esse programa vai abençoar mais gente. Compartilha o link. Deus te abençoe. Até o próximo programa.